Sejam muito, mas muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Tô de Alta, né? Hoje eu tô do lado da desconcertante Leninha. Um dia eu vou te chamar de Maria Helena, só para mudar assim. Tá bom, Eduardo. E com um convidado muito, muito especial, que é o Marco Aurélio. Mas eu só vou falar Marco Aurélio. A Leninha falou que ele é muito rodado, então provavelmente ele vai ser descoberto muito rápido. Não é rodado que eu falei, vou contar. Pode falar minha fala. Mas a dinâmica é essa, né? A gente não desvendar qual é a especialidade dele. Ele vai contar um pouquinho mais e a gente vai descobrir. É porque eu falei que quando a gente abre de figurinha, que só saía aquele, sabe? Eu acho que eles colocavam de propósito. Putz, de novo, é o Marco Aurélio, porque ele figurinha repetida. Atende grande parte da população goiana. Então ele é uma figurinha repetida, não por isso super especial. E eu achei bom que o convite começou assim. Marco Aurélio, estou com um projeto novo, tem 20 anos que a gente está junto, eu e ele nessa parceria, apesar que eu acho Quantos que eu estou de anos? alta, 20. Mas então, depois eu entro em mais detalhes sobre de como começou, mas então acho que ele cansa tanto de projeto, acho que ele, a hora que eu falo, tive uma ideia, é igual o Luiz Mauro, ele fala assim, não quero saber. Mas não me falei, conte então, mais. Marco Aurélio, estou com um negócio novo e eu queria que você participasse. Depende, é famoso? Eu falei, não, ainda não, mas vai ficar. Ele falou, só viria se... Mas, olha assim, ele não tem noção do nosso potencial. E tenho dito, né? Tenho dito. Então, a gente vai começar com aquele esquema, né? De você contar uma história e a gente não, ele sabe qual é a sua especialidade, descobrir qual que é a sua especialidade. A partir dessa história. Se apresente. Ok. Inicialmente eu quero agradecer o convite, né? A Leninha, que é minha paciente há muitos anos, ao Edu, prazer conhecer o Edu, né? Estou aqui muito feliz. E eu perguntei para a Leninha se já estava com muita popularidade seu programa, se era muito importante, né? Mas se ainda não é, com certeza vai fazer muito sucesso. Vai ter muito sucesso, porque eu já estou impressionado de ver todo o profissionalismo, todo o trabalho que vocês estão fazendo. Então, eu sou médico e alguns anos atrás, início desse século, né, eu fui convidado para dar uma aula sobre um assunto e pediram para que eu falasse sobre saúde bucal. Saúde bucal. Eu não conhecia a Leninha para poder consultá-la, para poder saber o que eu iria falar, né? Basicamente era sobre saúde bucal e o envelhecimento, né? O que o envelhecimento, o que as alterações próprias do envelhecimento poderia trazer para a saúde bucal. E eu aprofundei no assunto, estudei as doenças periodontais, né? E aí vi o impacto que a idade, o impacto que alguns hormônios, o impacto que alguns hábitos de vida esses hábitos poderiam trazer na vida do indivíduo, né? E vi que são problemas importantes, doenças periodontais significativas que acabam comprometendo a saúde dentária, acaba levando à perda de dentes, né? E aí eu preparei essa aula com muito capricho, busquei a literatura, vi o que tinha de dados na literatura, o que a gente poderia fazer para amenizar isso, né? E aí eu fiz essa apresentação, era um simpósio patrocinado pela indústria farmacêutica, né? E aí eu, apesar de ter tido a minha apresentação, mas ao final da apresentação abre-se para perguntas, né? E aí o público começou a perguntar coisa para mim como se eu fosse odontólogo, né? E aí eu comecei a ficar apertado, porque como é que eu vou responder uma coisa de odontologia, tá? Aí lá pelas tantas das perguntas, eu falei, olha, eu não sou odontólogo. Eu sou médico e estudei sobre saúde oral e em particular um determinado tópico dessa questão da saúde oral, né? Então isso foi engraçado porque para muita gente eu dei uma aula assim tão aprofundada no tema, né, que eles começaram a fazer perguntas fora daquele contexto da doença periodontal relacionada à idade, relacionada a questões hormonais, né? Que eu fiquei até constrangido de não saber responder, mas aí depois eles entenderam e focaram. Então, basicamente é isso que foi engraçado, porque os outros palestrantes, né, eles abordaram temas bem específicos e eu
abordei um tema que era muito fora da medicina e que foi também, de alguma forma, inovador para aquilo que a gente estava começando a discutir lá atrás e que hoje está muito em evidência, né? Não dá para saber, né? Não, eu acho, não Não dá dá. para saber. Tipo, ele... Você sabe? Você O sabe? que ele faz? Não. Qual é a especialidade? Não dá para saber, né? Não dá para saber. Então Essa ele história foi enganou boa. o povo direitinho. É. Mas eu fico pensando, você ainda fez meu comercial, né? Porque Ainda comprou, fez o gente, comercial. parabéns. Não foi combinado. Ainda fez o comercial. Isso que é um convidado de respeito. Escolheu bem. Mas eu escolhi bem, acertei. Mas eu queria falar assim, já pode falar o que ele é? Pode falar. Você fala ou eu falo? Pode falar. É porque eu já vou chegar com os pés Não, na eu já Então. dei uma dica, né? A Não, Leninha é não, minha não, paciente há muitos anos. 20 anos, meu primeiro parto. Aí, Foi quando eu falei assim, deixa eu lá e a gente tem uma história, e muita história, porque eu falo que cada vez que eu vou no seu consultório eu brinco assim, tipo, eu fico bravo, putz, esse Marco Aurélio demora demais. Aí eu entro, eu entendo porque ele demora, porque é 15 minutos de fato do que precisamos fazer e 1 hora de conversas muito boas e profundas, e aí a gente vai para um lugar que a gente estava conversando ali nos bastidores. O maior cuidado que a gente tem que ter hoje, para mim, que é a coisa que eu mais prezo, é o meu mental e emocional. E aí, quando você fala de gengiva é super emocional. A mulher é emoção. E aí eu te pergunto, vou fazer uma pergunta logo assim, o que as mulheres querem, Marco Aurélio? Coisa fácil. Quantos anos de profissão? eu tenho 37 anos de formado. Eu fiquei, depois que eu formei, eu fui 1 ano para o Exército. Eu servi o Exército como médico, né? Depois fiz 2 anos de especialização. Portanto, eu tenho 34 anos de consultório. Dá pra Você saber? sempre quis essa especialidade? Não. Quando eu... Eu tô te dando tempo pra você pensar na resposta É dela, porque- porque não dá, né, pra responder esse negócio que as mulheres Não, quando querem eu- assim, bate-pronto. Quando eu decidi fazer medicina, é uma história até interessante. A minha tia da minha mãe, ela foi no Rio, salvo engano, no Rio, em São Paulo, fazer uma cirurgia plástica com o Dr. Ivo Pitangui. Sério? Que É. chique. Ela fez uma cirurgia de face com o Dr. Ivo Pitangui. E eu era pequeno e minha mãe foi visitá-la, quando ela chegou de viagem, foi visitar na casa dela. E nós ficamos na porta esperando, no carro com meu pai esperando. Aí minha mãe visitou, voltou, entrou no carro e falou que ainda estava inchado, tal, mas que tinha ficado muito bom. E a minha mãe falou o valor que essa tia minha tinha pago por essa cirurgia. Na hora que ela falou o valor, eu falei, pai, eu quero ser cirurgião plástico. Na hora que ela falou o valor da cirurgia que ela tinha pago por conta dessa cirurgia de face com o Dr. Ivo Pitangui, Decidi. aí eu falei, não, eu quero ser. Então, quando eu prestei, e a partir daí isso não saiu da minha cabeça. Sério? Olha só. Quando eu prestei vestibular para medicina, eu entrei pensando em fazer cirurgia plástica. Só que ao longo do curso, né, a cadeira de cirurgia plástica no curso, ela é muito, como é que eu vou dizer? Ela é muito precária, vamos dizer assim, porque a universidade não prioriza isso, não prioriza cirurgia plástica. Prioriza cirurgias plásticas reparadoras, não tem um componente estético dentro, pelo menos naquela época, dentro da faculdade. Porque não é prioridade do serviço público, né? E eu fiz numa federal, que tem serviço público, ficar preocupada com questões estéticas. Era muito reparadora. E isso me fez ficar um pouco triste, um pouco desanimado com a cirurgia plástica. E aí, eu fui crescendo dentro dessa outra área, né? Eu dava plantão em outros locais que tinha muito parto, essas coisas. Eu fui me interessando, comecei a aprofundar no assunto e quando eu terminei o curso, era a área que eu mais sabia, a área que eu mais dominava e, consequentemente, eu segui esse caminho, né? Mas não foi uma coisa proposital, foi talvez no último ano de medicina que eu resolvi fazer essa especialidade. Então, Leni, o que as mulheres procuram, né? Eu acho que as mulheres procuram tudo que todo ser procura, né? É a felicidade, é se realizar, né? É ser feliz na essência, né? Poder ter um respeito, ser respeitada, né? Ser reconhecida por tudo que ela faz, né?
E poder ter uma vida intensa, poder ter uma vida muito produtiva, né? Então, eu acho que a mulher procura isso, é ter uma vida ativa, produzir. Mulher, cada vez mais eu vejo as mulheres querendo produzir, né? Querendo participar ativamente da sociedade. Então, eu vejo que a mulher hoje, ela busca isso. Você deve ter acompanhado ao longo desses anos todos essa mudança dentro do consultório, né? Assim. Muito. Acho que algumas coisas foram bem acertadas e outras não foram bem acertadas. Então, eu acho que hoje a mulher paga um preço alto, por ter feito movimento no sentido de querer provar muita coisa, mostrar toda a sua capacidade. Então, eu sempre digo assim, a mulher, ela quis mostrar a sua capacidade de produção, de gerenciamento, né, a sua capacidade de ser autônoma, ser independente, só que ela não abdicou de nenhuma das funções que são primitivas dela. As funções primitivas, elas continuaram. Ela foi agregando funções dentro daquele portfólio que já existia, que era primitivo, ela foi ampliando aquele portfólio. E a biologia dela, a questão hormonal, a questão da menopausa, a questão da sua estrutura física, né? A questão do seu emocional, que isso é biológico, não tem como a gente mudar. Isso, muitas das vezes, não é tão compatível com tudo isso. Como se fosse uma sobrecarga? Uma sobrecarga. Hoje a mulher vive uma condição de sobrecarga, né? E aí eu vejo a mulher sempre... Hoje a mulher moderna está em busca de algum combustível, para dar para ela a energia que ela não está tendo para executar, para exercer todos esses papéis que ao longo do tempo ela foi incorporando na sua vida. Então hoje eu acho que esse é um ponto crítico. Mas né? que talvez tenha sido necessário esticar muito a corda para em algum momento ajustar. Eu ia falar que os movimentos pedem isso, né? Que a gente seja extremista. Eu acho que é o pêndulo, né, de Schopenhauer. Você vai para o extremo para depois você voltar para um equilíbrio. Então, eu acho que está ainda passando o final desse extremo, sentindo um pouco e tentando se localizar. Eu, como mulher, eu tenho uma fala assim, eu tenho 48 anos, meus filhos têm 20, 17 e 18 agora, e eu quis reproduzir. Então, assim, a gente usar esse termo, para mim, assim, sempre foi, gente, uma coisa eu não tenho dúvida na vida, eu quero ser mãe. Então, eu quis reproduzir. Isso era meu, isso é uma coisa que eu precisava viver. Agora eu quero produzir. Então, eu falo, já reproduzi, agora eu quero produzir. E eu quero reproduzir com excelência. E é delicioso eu ter reproduzido, ver os seres humanos que eu consegui, que agora não precisam mais de mim, e agora é minha vez. Então, eu estou, na minha melhor fase, que eu tenho mais tempo. E aí eu concordo com você e vou contar da minha história. Não tem como a gente não se misturar, porque a gente vive uma história. Que eu faço exames e não volto, sabe? Tipo, eu olho, tá tudo certo, só que eu não sei olhar hormônio. E aí, eu e o Marco, nesses 20 anos, tivemos fases difíceis, eu tive a perda de um bebê, e eu nunca recebi uma ligação dele. E uma vez, eu recebi nesse dia no consultório, a secretária ligou, doutor Marco Aurélio quer falar com você, assim, foi mais ou menos assim, não deixa a verdade estragar uma boa história, tá, Marco Aurélio? Como é que você está dando conta? De qual das partes? Não, porque está tudo baixo. Eu falei, então, mas aí, você, tipo, está entrando numa menopausa. O que eu deveria... O que você está sentindo? Eu, nada. Aí eu, não, peraí, calma. O que eu deveria sentir? Aí ele listou os sintomas. Eu falei, deixa eu falar uma coisa. Eu vou no seu consultório para a gente conversar pessoalmente. De um dia para o outro, eu senti todos os sintomas que ele listou. Então, assim... eu acho que a gente vive como mulher uma ansiedade de viver, eu vou falar de mim, tem tanta coisa que eu posso fazer, tem um mundo de possibilidades, estou me sentindo na melhor fase,
porque eu atropelei esses sintomas, que eles existiam. E que eles não são só sintomas, de fato, eles podiam estar causando umas, tipo, andar de primeira daqui até, para as pessoas que dirigiram um carro manual, né, como eu, daqui até São Paulo, será que eu estava fazendo isso? E uma hora eu senti o baque. Então, foi muito legal, porque a gente pôde sentar e vou tentar não me estender tanto, mas dizer que, pela primeira vez, porque eu acho que a Leninha antigamente, depois que saísse de você com uma receita, iria mais 3 opiniões. E a gente construiu uma relação de confiança tão interessante que eu saí de lá, fui na farmácia feliz da vida. E estou sendo. E como diz você, graças ao médico, eu estou muito bem. Né? Então, eu queria que você falasse assim, eu estou falando de mim, mas isso é o que você vê? Não, o seu caso é um caso particular, por quê? Porque nós conseguimos identificar, felizmente, nós conseguimos identificar num momento muito precoce, muito inicial. Mas, com certeza, se tivesse passado mais tempo, você iria ficar com muito mais sintomas e, com certeza, você ia ter uma queixa ou iria me procurar espontaneamente, você ia tomar a iniciativa para me procurar. A questão é que nós fizemos um diagnóstico muito precoce, nós vimos que você estava entrando no processo bem inicial e que, portanto, o volume e a intensidade de sintomas não era tão intenso a ponto de te trazer tanto prejuízo. Lá no consultório eu vejo vários cenários, né? Eu vejo a paciente que quer tentar prevenir a menopausa e a gente não consegue. Isso não tem como prevenir, não tem como prevenir, né? E eu vejo também pacientes que demandam muito tempo. E depois de muito tempo, ela chega lá e fala, doutor, eu estava reticente em fazer um tratamento, mas agora eu quero fazer. Eu posso ainda fazer, né? E aí a gente tem que avaliar diversos aspectos para dizer se pode. Sem dúvida alguma, o melhor é o que aconteceu com você, Leninha. É uma janela? É uma janela de oportunidade, né? Quanto mais dentro dessa janela de oportunidade, maior o número de benefícios que nós vamos ter em fazendo o tratamento. Se a gente não fizer o tratamento, maior o número de prejuízos que a gente vai ter. Marco Aurélio, você estava falando aí, abriram algumas janelas aqui na minha cabeça. Uma que eu fiquei com curiosidade assim, de te perguntar, você consegue listar alguma coisa que seria importante para os companheiros, os maridos, apoiarem, ajudarem as mulheres a atravessar esse pedaço aí? Você deve ouvir muita coisa. Não, eu acho que tem muito o que fazer, né? Eu acho que a primeira coisa que o homem precisa é que a mulher é cíclica. Do ponto de vista hormonal, ela é cíclica. Ela cicla. Então, ela não é constante. Ela tem oscilação hormonal. E não é da cabeça dela, não há porque ela está fazendo drama, não é porque ela quer utilizar popularmente o que se fala da tensão pré-menstrual para poder criar as suas questões. Não, ela é cíclica. Hormonalmente, a mulher é cíclica. E, além de ser cíclica, ela tem fases da vida dela onde as questões hormonais impactam muito. Por exemplo, gravidez. Né? A gravidez ela deixa de ser cíclica e passa a predominar hormônio que leva a mulher para baixo, que faz a mulher ficar down, para baixo. Né? Então, isso é hormonal, não é porque ela quer. Né? E no período da pré-menopausa ou da transição menopausal, período que ela está, nem os ovários pararam completamente de funcionar e nem os ovários ainda estão funcionando adequadamente, está na transição. É outro momento muito crítico para a mulher, porque tem uma oscilação hormonal muito significativa. Não é drama, não é uma coisa que vem da cabeça dela, isso é hormonal. Portanto, o homem tem que entender isso, né? O homem tem que entender isso. E uma outra questão que eu acho que é importante o homem entender é que a sexualidade da mulher é diferente do homem, né? Até alguns anos atrás, o que se falava de sexualidade, da resposta sexual, do ciclo da resposta sexual, foi descrito por um casal de pesquisadores chamado Master e Johnson. E eles descreveram
Eles fizeram estudo em laboratório e eles tentaram mostrar que a resposta sexual do homem e da mulher era a mesma. Portanto, tinha a fase do desejo, fase da excitação, atingiu o platô, vinha um orgasmo, depois tinha resolução. E isso ficou durante muitos anos. E a mulher ficou naquela de que, não, eu preciso ter desejo, eu preciso ter um desejo espontâneo para depois eu ser excitada, para depois eu chegar no platô da excitação, depois eu ter orgasmo, depois ter resolução. E aí isso foi, ao longo do tempo, o que prevaleceu. Alguns anos atrás, uma canadense, que é ginecologista e ao mesmo tempo ela é psiquiatra, ela falou, não é assim, mulher não é assim. Não é toda mulher que tem desejo espontâneo. Não é. E também, não é toda mulher que tem resolução, isto é, ela tem um orgasmo e aí ela relaxa e só vai conseguir ter uma nova atividade ou um novo processo excitatório depois do... Isso é para o homem, mas mulher, obrigatoriamente, não é assim. Então, mulher é diferente. E ela descreveu um ciclo da resposta sexual, que é um modelo circular de Poisson, que é essa médica canadense, e isso foi muito legal, porque ela disse que o seguinte, que tem mulheres que não têm desejo espontâneo, ela tem desejo responsivo. O que é desejo responsivo? Uma vez que ela tem algum estímulo, ela entra no jogo. Ela entra no jogo. E que ela não tem aquele desejo que o homem tem de ficar na hora do almoço pensando que à noite vai ter uma atividade sexual. Muitas mulheres não são assim. E aí eu recebo no meu consultório muita paciente preocupada com isso. Doutor Marco Aurélio, eu acho que a minha libido não está boa. Por quê? Porque aí eu pergunto, o que é libido? Ela fala, não, doutor, eu não tenho esse desejo. Eu falo, mas depois que você começa um processo, não, doutor, é tudo legal, aí eu entro no jogo. Então isso está dentro do normal. Então os homens precisam entender isso. A sexualidade da mulher é diferente do homem. Durante muitos anos nós pregamos que era igual, que era esse modelo linear. E hoje a gente sabe que não é. Então o homem precisa de entender isso. E, portanto, muitas das mulheres, muitos homens são casados com mulheres que têm desejo responsivo. E que, portanto... Precisam ser cortejadas. Perfeitamente. Cortejadas é uma boa Precisa palavra. cortejada. Não, é maravilhosa, porque não é só assim, Precisa encostar, não. criar uma Cortejada. situação para que o processo desenvolva. E as pessoas... nas E, relações... obrigatoriamente, ela não tem resolução. Ela entra num ciclo, pode entrar em outro, diferente do homem que tem um período de resolução, que tem uma latência, né? A grande maioria dos homens, né? E uma outra coisa que é importante, eu acho que isso não é para os homens, isso eu acho que é muito mais para as mulheres mesmo, né? O orgasmo numa relação sexual, ele não é obrigatório. Mulher não tem que obrigatoriamente ter orgasmo ou ficar buscando incessantemente ter orgasmo. A relação a dois pode ser extremamente prazerosa, extremamente gratificante, sem ter tido orgasmo. Então, não precisa daquela busca incessante pelo orgasmo. O orgasmo vai acontecer se tudo correr bem. Mas, se não acontecer, pode ser extremamente gratificante, ela pode sair extremamente feliz daquele momento, daquela relação a dois, e que está tudo bem, ela não é disfuncional por conta disso. O importante é que ela se sentiu bem. Porque senão vira mais uma cobrança, né? E aí ela se torna, aí ela é rotulada como disfuncional por uma situação que não é disfuncional. Né? Aí a gente vai para aquela conversa da desmistificação que a gente estava conversando ali nos bastidores também, que a gente entrevistou a Lívia, da Audibel, que fala de aparelho auditivo, e que eu queria que você relacionasse essas duas coisas, que aí a gente ainda brincou, né? Que os aparelhos auditivos hoje são uma realidade muito maior, porque as pessoas estão ficando mais velhas e tem pessoas que estão começando mais novas. E quanto mais você resiste, mais problema você tem. E aí está super ligado com a menopausa, né? Porque a gente brincou, o que nós velhas contemporâneas queremos? Aí você falou assim, esse é o problema, vocês já colocaram o nome, então eu queria que você falasse sobre aquilo que você falou, porque eu vejo hoje
E foi um assunto também, assim, de, putz, eu posso falar isso? Vai ser desagradável que eu fale isso? Não acho que seja desagradável, acho que a gente precisa falar disso. Eu, aos 48 anos, num princípio de menopausa, estou na melhor fase da minha vida. E isso é incoerente? Não. É isso que... Porque... Eu acho que é super coerente. A primeira, é o que eu falei ali nos bastidores, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é desmistificar essa questão da menopausa, né? Uma coisa é uma mulher na menopausa do século passado, né? Então, uma mulher de 50 anos, em meados do século passado, realmente era uma mulher que já estava numa situação social que acomodada. Ela não tinha mais projetos, ela não tinha mais grandes perspectivas, né? Diferentemente de uma mulher nesse século XXI, que aos 50 anos de idade estão super produtivas, com grandes expectativas, com muitos projetos, né? E que, portanto, elas não podem ser rotuladas ou elas não podem considerar velhas. Pelo contrário, muitas delas estão no auge da sua vida, quer seja da sua vida profissional, quer seja da sua vida pessoal, né? Ela se dedicou durante boa parte da vida dela à família, aos filhos, ao marido, né? O marido batalhou para dar todas condições para a família ter uma boa sustentabilidade e tal. E agora eles estão já com os filhos formados, encaminhados, casando, construindo o seu próprio núcleo familiar. E ela, esse casal, essa mulher nesse momento, tem condições de realizar coisas que ela ainda não realizou, que ela ainda tem sonhos, né? Ainda crescer dentro da profissão, criar novas atividades, fazer muitas viagens, aquelas que não estão casadas, namorar muito, né? Exercer bem a sua vida sexual, né? Então, o contexto de hoje é diferente. Então, a gente não pode mais dizer que menopausa é igual velhice. Não tem nada a ver, são coisas completamente diferentes. Para a gente caracterizar a velhice, isso é uma condição cronológica, que cada vez está se estendendo mais para frente. Então, são mulheres ativas, né, que basicamente, o que a mulher perde na menopausa? A sua capacidade de reproduzir. Ponto final. Logicamente que do ponto de vista primitivo, vamos dizer assim, o principal papel do sexo feminino no contexto da natureza é reprodução. Né? Manutenção da Sem espécie. dúvida alguma, essa é o principal papel da mulher do ponto de vista histórico, vamos dizer assim, antropológico. Do ponto de vista social, não é isso, né? Mas a mulher perde aquilo que ela tem de maior importância primitivamente, que é a capacidade de reproduzir. Isso pode impactá-la? Pode. Do ponto de vista psíquico, pode. E tem, a partir do momento que ela perde a sua capacidade reprodutiva, porque os ovários dela não tem mais óvulos, e os óvulos são as unidades funcionais dos ovários, são as unidades que produzem os hormônios da mulher. Ela perde isso, do ponto de vista endócrino, tem um impacto, né? Então, ela perde a capacidade reprodutiva, perde a produção de hormônios que são importantes, e dentro do contexto psíquico, ela está perdendo aquilo que, primitivamente, instintivamente, o que ela tem de mais importante. O que dá para ela um diferencial dentro do contexto que ela vive, que é a sua capacidade de reproduzir. O homem não consegue isso, né? É só a mulher que consegue gerar uma vida, parir uma nova vida, amamentar uma nova vida, cuidar de uma nova vida, dar condições para essa nova vida se tornar um indivíduo, um ser que vai continuar perpetuando todo esse processo, né? Então, isso do ponto de vista psíquico, a nível inconsciente,
isso pode Sente. incomodar a mulher, né? Agora você está falando disso aí, né? Você usou o psíquico e consciente várias vezes. E eu penso assim, eu tenho 30 anos, 28 anos de formada, 26, enfim. Você começa a fazer as coisas, não que você sabe tudo, mas fica automático. Então, por exemplo, para você fazer um parto, você até não faz mais, mas tipo, pé nas costas. E aí transforma essa... Você tem que... Agora, uma mulher que acontece isso tudo, ela é uma incógnita, né? Porque cada uma é um universo. A mulher já é um universo cíclico diferente, a dona é mobile, né? Cada dia a gente é uma coisa. E o que é mais importante para você hoje no consultório? Qual que é a maior sabedoria que você teve que... Porque isso virou automático, o processo. O que é a sabedoria que você tem que ter? O que você precisou investir para você ter sucesso profissional com mulheres, assim, na área que você é? Não, o que eu acho que foi a coisa mais importante que eu fiz é fazer psicoterapia. Você ser o paciente. Eu fiz terapia durante muitos anos, ainda faço hoje. Hoje eu ainda faço psicanálise, né? Mas eu acho que isso foi talvez um diferencial para mim. Pois é, e os Porque homens têm essa dificuldade, né? A partir desse momento eu comecei a entender o ser humano. Comecei a entender o ser humano na sua essência, né? Eu não olho nenhuma paciente minha só para o lado orgânico, só para o lado físico. E eu não tenho medo de errar em dizer que hoje a maior parte das minhas pacientes que me procuram, eu tenho que ter uma abordagem psicológica com elas também. Tanto é que muitas pacientes falam para mim, nossa, eu estou saindo daqui, eu paguei uma consulta com o ginecologista e eu estou saindo daqui como se eu tivesse feito uma consulta com um psicólogo, né? Então, esse eu acho que é o mais importante. Principalmente nesse momento atual, né? E como eu tenho uma área de atuação muito forte dentro dessa área do climatério, da menopausa, ao longo do tempo eu estudei muito isso, e aí acabou que eu fui meio que aprimorando os meus conhecimentos, né? E eu vejo que tem muita paciente que nesse momento, elas não estão precisando de reposição hormonal, porque elas já estão fazendo e está tudo certinho, a reposição hormonal está correta. Mas tem alguma coisa que não está bom ainda, e elas ficam querendo buscar alguma causa orgânica, né? Alguma vitamina, algum mineral que não está bom. Doutor, tem alguma coisa que não está boa, está faltando alguma coisa, né? E aí, quando eu me deparo com isso, eu vejo que o problema está em um problema existencial. Esse momento da vida da mulher gera conflitos existenciais, né? Que está na mente dela. E às vezes ela nem tem consciência disso, mas ela está vivendo um conflito. Da mesma maneira que na adolescência, as meninas adolescentes elas não têm um conflito, né? É por conta dos hormônios? Sim, é por conta dos hormônios, mas é porque esses hormônios dão para ela uma nova visão de vida. E aí, isso gera um conflito. A falta de hormônio dá para essa mulher, alguns pensamentos, né? Que isso faz com que ela questione toda a trajetória dela ao longo da vida. E eu sempre digo para as minhas pacientes, olha, provavelmente a sua questão não é atual. A sua questão pode vir lá de trás. Lá de quando você escolheu o curso que você fez, lá de quando você escolheu a pessoa para casar, lá de trás quando você fez a escolha de ter ou não ter filhos, de ter um ou de ter dois, ou de não ter nenhum, né? E agora ele eclodiu. Ele eclodiu por quê? Porque agora você vai iniciar uma nova etapa da sua vida, onde você não vai conseguir reproduzir mais, a não ser por técnicas assistidas, técnicas de fertilização in vitro, alguma coisa assim, né? Então, o meu diferencial, eu acho que foi isso, viu, Leninha? Eu ter feito psicoterapia durante muito tempo, depois fiquei sem fazer um tempo, agora eu voltei, né? E eu estar sempre vendo esse lado psíquico das pessoas, e não só a parte
orgânica, a parte física. Marco Aurélio, você falou uma coisa que me fez lembrar que a gente tem uma super parceira aqui do programa, que é a Audibel, que é uma marca de aparelhos auditivos, e que ela que apoia a gente para fazer isso aqui acontecer. E eu queria aproveitar essa brecha para te perguntar se você acha que está faltando, depois disso tudo que você está me falando, se está faltando escuta dentro dos consultórios da parte médica, de ouvir o paciente, de prestar atenção, de olhar com mais carinho, com mais empatia. Então, Edu, eu acho que está faltando escuta, não é só no consultório médico, não. Eu acho que é na sociedade como um todo. Eu acho que está faltando escuta no lar, né? Os pais ouvirem os filhos, os pais sentarem com os filhos e conversar sobre os filhos, escutar, né? Eu acho que entre amigos está faltando escuta, né? Sentar, bater papo e escutar, olho no olho, né? Eu acho que nas escolas, né, as coisas estão muito mecanizadas, né? Eu trabalho com residência médica, né? Eu sou coordenador de um serviço de residência médica. E eu vejo claramente que está faltando. Eu acho que o grande erro hoje, não um grande erro, desculpa. Um dos problemas que nós temos hoje é falha de comunicação. Uhum. Problema de comunicação. Nós estamos escolhendo uma via de comunicação que tem muito viés. Gera muito ruído nesse nosso processo de comunicação que a gente está utilizando hoje, né? Isso gera muito ruído. Dependendo do que eu escrevo numa mensagem, a pessoa de lá, dependendo do humor dela, pode interpretar que aquilo está sendo ofensivo ou não. Uhum. É uma interpretação dele. Eu escrevi um texto. Dependendo do humor de um, aí isso pode ser ofensivo, dependendo do humor do outro, não é ofensivo, é normal. Por isso que você só manda áudio, né? Às vezes vídeo. Então, Mas é porque você sabe o que então você eu falou, acho mas que nunca isso- o que o outro escutou. Eu acho que isso está gerando muito ruído de comunicação. E no meu consultório, eu não dou brecha a ter ruído. Eu não dou brecha. É olho no olho, eu falo o que tem que falar, né? Se a paciente chora na minha frente, eu falo, chorar faz parte da vida, né? Então, você chore aqui, porque isso é que você estava precisando de acontecer com você, né? Então, eu acho que está faltando muita escuta, não só no consultório. Consultório é uma coisa alarmante, né? Hoje, antes do paciente chegar no médico, ele já pediu para ela uma lista de exames complementares, então ela já chega com a lista de exames complementares, ele olha os exames e diz para ela o que está certo, Isso não existe nenhuma relação humana Eu conheço serviço que ele vê os exames antes do paciente entrar. aí. O paciente entrar, a receita já está pronta. Exatamente. Então, não existe uma relação humana. E isso é que vai diferenciar a medicina do futuro, né? Eu ia te O perguntar que isso, vai como é que você diferenciar a vê medicina esse do futuro panorama? é essa relação humana, né? Que a IA não tem, não vai conseguir oferecer isso, e que, portanto, só aquele ser humano que foi adequadamente preparado, né? Que foi educado, que cresceu num ambiente onde as relações humanas existiam, onde ele vivenciou relações humanas fortes, robustas, saudáveis, que vai conseguir praticar isso. Porque ninguém consegue colocar em prática algo que ele não vivenciou, algo que ele não sabe como que funciona, né? E, Perfeito. então, Tem uma coisa interessante que você está falando, eu escutei uma história tão bonita que chama de um termo, eu vou falar de eu não sei se é pesca, mas eu gosto, e tem um termo que chama repiquete, é um fenômeno que acontece, já ouviu esse termo, Edu? Eu tô parado na fala de que você gosta de pescar. Eu fiquei lá, falei, eu gosto. Eu falei, eu gosto de amo. pescar. Eu sou boa pescadora. Eu sou desconcertantemente. Você é figura. Eu imaginei mesmo que você ia Volta. falar, não, que você é mais ou menos. Pesca, mas Não, eu sou pesca boa mais ou mesmo. menos. Eu sei. Eu gosto muito. Para mim, um dos lugares mais importantes do mundo é no barco do meu pai. Às vezes a gente não pesca nada e acontece grandes histórias. E no silêncio. E às vezes não precisa falar. É muito bacana. Aí de vez em quando eles soltam
Eu falei, pai, não está pescando. Então, mas muito mais vale um dia bom de pesca do que um bom dia de trabalho. É verdade. É verdade. Enfim, é muito bacana. É um dos momentos das minhas relações que me forjou, sabe? Então, é muito especial. Então, eu conheço disso. Eu escuto histórias de pesca, eu acho muito bacana. Tem uma história que chama repiquete, que eu escutei de um cara que foi fazer uma pesca num lugar super top. E aí teve o tal do repiquete, que é um movimento de correnteza que meio que o rio vai para um lado e para o outro. E os peixes, neste momento de turbulência, eles vão para o fundo e ninguém pesca nada. Olha que sabedoria. Então, quando você falou de eu vou para um monte de lugar. Eu assisti um filme esses dias, Her, que foi feito em 2014, não sei se já viram, que é da relação de um cara que se apaixona pela inteligência artificial. E aí ele começa, tipo, uma super relação, apaixonado, tal. E aí eu estava conversando com meu marido sobre isso, porque daí ele tem uma relação sexual pelo telefone, e aí sendo que ele podia ter uma pessoa ali do lado. Então, para mim é super incoerente, o toque para mim é extremamente importante. E aí no final a pergunta é, o povo tá, vamos ser substituídos? E aí eu acho que aqui a gente é peixe, a gente não quer ser pescado, a gente vai falar de coisas que não tá ali. Eu não posso estar errada, mas hoje eu não tenho dúvida nenhuma que para mim as relações são insubstituíveis. O toque, o olho no olho, todo mundo hoje é um potencial terapeuta. Todo mundo hoje. Então hoje eu estava no banheiro, tomando banho depois do meu tênis, tem uma moça que eu sempre encontro lá, que lava o banheiro, se chama Sheila. Ela até um dia eu falei assim, oi Sheila, nossa, você lembra meu nome? Sim, eu te vejo. E aí ela falou assim para mim, posso te pedir um conselho? Eu falei, do nada. Eu falei, a gente encontrou tipo umas 3 vezes. Eu falei, bom, se você acha que eu sou uma boa conselheira. E ela falou assim, ela contou a história dela, que eu posso falar porque eu falei o nome dela, e me pediu. E eu escutei, e aí eu dei uma resposta, eu devolvi com uma pergunta, que eu acho que a coisa mais bacana é isso, assim, a gente não tem que saber resposta, a gente tem que fazer perguntas interessantes. E devolver isso, porque tem tantas possibilidades hoje. Quando você devolve a pergunta, você obriga a pessoa a achar a possibilidade dela. É um convite para se virar, sabe? Eu acho que é muito bonito. Se vire no século XXI. A responsabilidade é o século da autorresponsabilidade. Então, uma das coisas que eu acho que é por isso que você está aqui é esse olhar, eu não tenho dúvida. Tipo, você é um super terapeuta. Pois é, eu queria aproveitar porque o Marco Aurélio é aquele cara que talvez, se não ticou todos os checklists dele da vida profissional, né? Ele ticou, certeza ticou. E aí eu queria te ouvir no sentido de como você tem visto a carreira médica hoje, com o tamanho da exposição, a forma da exposição, a forma da comunicação. Quando você começou, como era esse trabalho de consultório, do dia a dia, de atrair os pacientes, de receber os pacientes, né? Eu acho que atrair não seria o termo correto. E como você avalia hoje, de repente, a pessoa que está ali no meio do caminho? Eu acho que você fez um comentário anterior sobre esticou demais e depois vai ter que voltar, né? Uhum. Eu acho que tudo na vida é isso, né? Às vezes você vai muito, depois você tem que fazer um ajuste para se tornar mais próximo do ideal, vamos dizer assim, ou mais próximo do que seria o melhor para todo mundo, né? Quando eu fiz medicina, eu fiz aquela medicina raiz mesmo, a medicina raiz, onde médico não pedia muito exame, não poderia pedir muito exame, se pedisse muito exame, ele era criticado, ele tinha que fazer raciocínio clínico, ele tem que pôr a mão no paciente, né? Ele tem que ter todo um comportamento fora do consultório, que fosse condizente com a sua vida profissional, de médico, que não poderia se expor, uma série de coisas, né? Logicamente que isso é também um pouco radical, eu acho que não precisa de tanto, né? Só que, como tudo no mundo, a medicina foi avançando, as redes sociais, as mídias sociais, né, foram evoluindo e a medicina entrou nesse esquema, né? E uma outra coisa que eu acho que foi muito grave, que talvez seja, na minha concepção, mais grave, é a criação de tantas escolas médicas, né?
Perfeito. Criação de escolas médicas que têm cunho econômico, que tem como foco ter lucro, né? E não tem como o cerne a criação de profissionais bem preparados para exercer a medicina, profissionais que bem capacitados, né? Não tem essa preocupação. Então, eu acho que isso talvez seja o grande problema da medicina nas últimas décadas. Foi ter criado um número muito grande de faculdades médicas, né, para formar um grande número de médicos, e aí não importava a condição do médico, não importava a qualificação desse médico que tá se formando. O que é importante é ter o rótulo de médico e ele ir para algum lugar e ir lá fazer algum tipo de atendimento, né? Esse que eu acho que é o grande problema, porque aí virou uma bola de neve o número de faculdades que com o compromisso único e exclusivamente de ganhar dinheiro e colocar no mercado um médico que pudesse ir lá e receber um número no Conselho Regional de Medicina e que pudesse praticar, né? E aí saem profissionais completamente despreparados do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, do ponto de vista ético, do ponto de vista humano, né? Eles não estão só despreparados do ponto de vista técnico, estão despreparados do ponto de vista humanitário, do ponto de vista humano, do ponto de vista ético, né? E portanto, isso vai virando uma bola de neve. E aí, portanto, aonde que eles têm que buscar ajuda para poder criar um cenário bom para ele exercer sua atividade e ter um resultado financeiro? Mídias sociais, né? E aí eles vão para essas mídias. Performar em outro lugar, né? Que vai fazer o indivíduo. Não existe aquela ideia de que a mídia faz uma marca. Você é publicitário. A mídia ela tem que ser o reflexo do profissional que está por trás, né? Não construir um novo. Mas não existe isso? Muito. Muito. Então, eu vou contratar É o que mais existe. eu vou contratar o Edu para fazer minha marca, para sedimentar minha marca no mercado. Não é assim? E dentro hoje do cenário de medicina, tem colegas médicos que trabalham e vendem cursos, e vendem tutoriais, e vendem mentorias exatamente nesse sentido, né? E aí eu fico muito triste com isso, né? Eu fico muito triste quando eu vejo um médico dizer o seguinte: aprenda como transformar o seu resultado econômico em 3 dígitos. Em uma máquina de vendas. Em 3 dígitos. Isto é, Dobrar acima de 100 mil reais. em um mês. Um faturamento de acima de 3 dígitos. Aprenda, eu vou te ensinar como fazer isso. Mude o jeito que sua secretária fala e dobre o faturamento na próxima semana. Agora eu vou para outro lugar, que é a minha briga. Eu acho que, assim, seus anos de carreira, a coisa mais importante que você construiu é sua experiência. Então, aquilo que você viu várias vezes, você olha e fala assim, putz, eu sei como é que isso vai... Provavelmente eu sei como é que vai acontecer. Eu acho que essa passagem dessa experiência, essa transmissão dessa experiência, para mim, é um processo lógico. Você forma, faz seu papel e depois você vira um mentor, um conselheiro. Então, acho que as coisas estão atropeladas, mas não que elas não sejam importantes. Eu acho que isso é a minha briga de que pessoas precisam aparecer. Essa experiência, deixa eu te falar, eu já passei por aí. Vamos atalhar? Não cai no buraco, não. Se você quiser cair, você vai, mas... Então, a gente não pode pegar e colocar, nossa, tá tudo ruim. Não, é porque está deturpado, mas que de fato é a lógica, só que você tem que ter passado a estrada, né? Eu tenho uma história boa do meu pai também, indo assim, vou fortalecer esse negócio que eu sou pescadora, inclusive, porque eu acho interessante, a gente pesca num lugar que é, tipo, pega uns 70 quilômetros sem celular, uma estrada de terra ruim. E eu fui sozinha uma vez, sozinha sem um marido, com os meninos. E meu pai foi na frente, passou, chegou lá onde tinha que chegar e mandou um áudio assim, no quilômetro 27.3 tem um buraco, cuidado, senão você vai cair. Aí eu pensei, putz, tanto que isso é bacana, né? Entende? Então, para mim, a experiência, ela tem que aparecer. Então, a minha briga de aparecer nas mídias sociais é, pois a gente está perdendo.
Porque se eu fico só olhando e falando, putz, esses caras estão fazendo isso, tá, mas eu quero que você faça também, porque a gente precisa de gente boa, porque senão a gente inunda de gente ruim. Não, eu acho que mídia social é importante. Eu Te acho peguei. Eu acho que dar uma não, respirada. eu acho que é muito importante. Não, Pra eu acho que é gravar. muito importante. Eu acho que é muito importante. Só que eu acho que tem certas questões que a mídia social permite que o indivíduo faça um desvirtuamento né? Infelizmente, a gente não tem como filtrar. Não. Infelizmente, não tem como. A gente tem que conviver com isso. E aí, o que seria a lógica? A gente dar condições para os indivíduos filtrarem. Então, vai ter que chegar um momento onde as escolas, onde o governo, né, vai ter que criar mecanismos para que as escolas ensinem desde novinhos como lidar com essa questão. Como lidar com isso. Como lidar com as mídias sociais, como lidar com essas informações que aparecem, se é boa ou se é ruim, depende do contexto de cada um, mas tem que acontecer isso. Por quê? Porque tem muitas informações que não estão contribuindo efetivamente para a melhoria da medicina. Não mesmo, Pelo Agora, contrário. Isso vai ter um retrocesso? Vai ter um retrocesso. E um retrocesso assim, vai ter que voltar para fazer um ajuste. Então tá. Então, mas Não aí sei de que forma que vai acontecer isso. mas olha aqui, Mas eu vejo... Por exemplo, os meus filhos, Empolguei. eu tenho 2 filhos, eles estão fazendo medicina. É impossível eles formarem e exercerem a medicina sem ter mídia social. É impossível. Eles vão ser invisíveis. Eles têm que entrar no processo. Né? Mas aí Eu já tentei entrar, recuei, e eu ainda não entrei. Por quê? Porque eu já tenho anos de profissão. Agora, é impossível. Já falei para eles, vocês têm que se preparar para isso. Tem que buscar mecanismo, tem que estudar. Inclusive, eu acho que a faculdade de medicina tem que ter, dentro Colocar da faculdade de medicina, Principalmente na área ética, né? uma disciplina lá dentro que fala só sobre comunicação. Como se comunicar com o seu público, como se comunicar com os pacientes, como fazer um marketing médico. Mas a gente tocou num ponto muito importante que você falou anteriormente, que é a gente vive um mundo de aparência na rede social, né? E aí é aquela coisa de performar ali e mostrar, de repente, um personagem que não é aquele, que é muito da briga que eu tenho no dia a dia. Que às vezes você assiste um vídeo, vê um conteúdo, você fala, nossa, eu vou nesse médico. A hora que você chega lá, consultório para dentro, você fala, mas... É outra coisa. É outro cara, é outra pessoa. É você. Não é... Mas porque a informação que é difundida você tem que falar assim, você tem que agir dessa forma, você tem que usar o gesto tal, e aí nessa a gente coloca todo mundo igual, né? A hora que você fala da foto, né? Vamos fazer uma foto profissional do médico, de repente todos os médicos vão te fazer uma foto com a mão no queixo e terno. Um Rolex. E um Rolex, a mão no Porsche, segurando o volante, e um Rolex. E às vezes esse cara tava começando a carreira, você fala, esse cara tá começando a carreira, como ele anda de Porsche, tem um Rolex, faz a foto, e o consultório dele tá vazio, porque ele faz stories o dia inteiro. Né? Qual é a hora que ele trabalha? Mas aí, por outro lado, uma luta que a gente tem é de, assim, vamos pensar as pessoas que olham para a rede social como uma forma de devolver para a sociedade aquilo que a carreira entregou, aquilo que aprendeu, e aí tem muito para contribuir, tem muito para compartilhar, e aí eu vejo até nas minhas relações próximas, assim, às vezes meu pai, minha mãe consumindo conteúdo de saúde, de pessoas que você olha e fala, nossa, mas, sabe, a gente não tem confiabilidade disso aqui, sabe, para a gente olhar e acreditar nisso, e vamos fazer, sabe? E eu vejo que o mercado fica devendo, sabe, assim, a balança, ela tá pendendo muito para o outro lado, assim, do lado ruim. Mas aí é a história do pêndulo, sabe, assim, eu acho, assim, que uma hora, e eu já vejo um movimento de que as pessoas que aparecem e têm uma ascensão muito meteórica, a duração é pequena, então assim, 1, 2 anos, de repente você já não escuta falar mais no fulano, no ciclano, porque não se mantém, Não né? sustenta. Não sustenta. Mas espera aí, nós estamos falando dos profissionais, eu quero falar do outro lado, do paciente, que a gente precisa fortalecer o ser humano. O ser humano tem que aprender a se virar. Sim. Aí vamos voltar no filme, no Her. Quando ele apaixonou pela inteligência artificial, tal,
nossa, meu amor, minha vida. De repente ela falou assim, então eu tô ocupada que eu tô falando com mais outras pessoas. Ele, como assim? Quantas? 8.000. Coisa pouca. Você não é minha? Mas parece que você é meu amigo, que ilusão é essa? Então, eu recebi ontem uma mensagem de uma paciente minha que fez... Vou dar só um pause para parar o interfone. Deve ser a Renata. É a Uma campainha? uma paciente minha, que ela foi em 3 profissionais super de referência, e aí ela tinha 3 opiniões só que ela precisava fazer, que ó, você vai ter que fazer uma escolha. Você está com 3 super de referências, só que um quer operar, o outro, cada um está puxando a sardinha para o lado dele. E existem todos têm argumentos convincentes e todos são muito bons. Sinto muito, você vai ter que escolher. Aí ela me manda, mas eu perguntei para a IA. Eu falei, deixa eu te falar com todo respeito, eu não vou nem ler. Eu não vou nem ler. Então, a gente tem que ser esse profissional. Deixa eu te falar, acorda, sente o cheiro. Para o seu pai, para o seu pai, sente o cheiro, isso aqui não é real. Então, a gente também se mergulha nas ilusões. Então, a gente tem os profissionais que estão assim, mas a gente também tem que fortalecer esse paciente. Deixa eu te ensinar. Você põe óculos, enxerga. Então, eu acho assim, eu sou meio poliana, né? Eu acredito. Mas, Leninha, o ser humano, ele é muito previsível. Sabia disso? Você fez publicidade. Né? É muito previsível. Ele fez publicidade. Ele estudou a mente humana. Eles estudam a mente humana. Esse pessoal que está por trás do marketing digital, eles estudam a mente humana. Eles sabem como atingir a mente humana e fazer a mente humana raciocinar nesse sentido. Então, os indivíduos que são bons marqueteiros, eles convencem, eles têm um poder de convencimento, que é uma coisa absurda, que a gente fica impressionado, né? Então, a mente humana, ela é muito vulnerável. Nós somos muito vulneráveis. Nós somos muito vulneráveis. Por isso é que a internet Te capta, captura. te pega. Mas aí do ponto de vista que o conhecimento e a informação, ela pode ser usada para qualquer caminho, né? Exatamente. Em Só todas as áreas. quem tem mais poder? Aquele que promete mais coisa. Sim. Aquele que faz com que o produto dele seja mais brilhoso, brilhe mais, que o diamante dele seja mais... Melhor do que o outro. Exatamente isso. E a mente humana vai nisso. Porque hoje, Leninha, o conhecimento é universal. Não tem nenhum conhecimento, não tem nenhum artigo científico que eu tenho acesso que o outro não tenha. Verdade. E que, inclusive, o paciente não tenha. Hoje é universal. Por exemplo, as entidades médicas, as grandes entidades médicas, se você entrar lá na Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem lá um espaço só para os pacientes lerem. E eles vão ler e a Sociedade Brasileira de Cardiologia explica tudo direitinho. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, para fazer um consenso, para fazer um guideline, escolhe os mais estudiosos do assunto, os maiores estudiosos do assunto do Brasil, faz uma revisão das melhores evidências científicas, pega as melhores revisões sistemáticas, as melhores meta-análises, que são metodologias para avaliar trabalho científico. Eles avaliam tudo isso e definem qual que é a melhor evidência para a abordagem desse problema. E aí elaboram um consenso. Não é de ver que tem indivíduo que vai lá e questiona o consenso. Diz que aquilo que eles colocaram lá está errado. Que uma sociedade brasileira que tem não sei quantos mil participantes, que tem os melhores do Brasil, que são estudiosos. Atenção, né? Como isso atrai atenção, né? Então, o que questionou aquilo tem mais impacto do que aquilo que está escrito. Tem mais visibilidade. Né? Então, hoje, uma paciente, se ela quiser saber se determinado tratamento, entra no site de uma entidade médica, que é forte, que é robusta, e vê o que eles preconizam. Ali não tem viés. Não tem viés, porque eles são
a princípio, Mastermind. ligados à comunidade médica e revisa artigos. Resumo do resumo. Creme de la creme. Mas aí você vê isso. Tem paciente que vai no meu consultório e fala assim: doutor Marco Aurélio, eu sei que o senhor vai falar que é para eu não fazer isso. Mas... Eu sei que o senhor vai falar. Mas eu vim aqui, o senhor falou que não era para fazer. Doutor, mas eu não resisti, eu fiz. Tem. Tudo bem. Agora eu Para venho aqui você ver consertar. tanto que é a vulnerabilidade do ser humano. Tá. Agora, eu vou dizer, Deixa. isso vem de berço. Isso vem lá de trás. Isso vem de como a pessoa se estruturou a sua personalidade. Porque se seus filhos, você permitiu que eles estruturassem o pensamento dele, a vida dele, em cima de comparação, em cima de ver o que o outro tem e o que ele quer, ele vai seguir esse caminho. capturado. E lá na frente ele vai ficar preso a tudo isso. Ao que todo mundo vai fazer, eu vou fazer. Se você mostrou para o seu filho que isso existe, que a sociedade é assim, que muita da sociedade é assim, mas isso não é o primordial da vida, que isso não é, a gente não pode conduzir a nossa vida em cima disso, a chance de entrar nesse meio é muito pequena. Aí eu vou falar uma coisa, já temos que Fala. partir para o final. Já? Você vê. Mas eu quero falar duas coisas. A primeira que eu gostaria de falar é o seguinte. Então, você deixou claro, quando você falou da menopausa, que a gente guarda aspectos biológicos pré-históricos, né? Que o nosso corpo não evoluiu como nós. Ok. Então, meu convite às pessoas, e principalmente às mulheres, é que a gente então use essas coisas pré-históricas que a gente tem, que para mim é a intuição. Porque a gente sente cheiro de verdade, a gente vê brilho no olho, a gente, principalmente mulher tem uma capacidade de fazer uma avaliação desde que ela esteja centrada. Então, esse é meu convite, que a gente use a nossa intuição. Porque eu não acho que é fácil, concordo com você, eu venho de uma família que senta no barco e fica olhando a estrela, então eu tive isso, a vida foi muito generosa comigo, vem de um berço muito abundante. Então, eu consigo sentir cheiro dessas coisas. Mas eu acho que todos nós temos essas características e que a gente precisava usar mesmo intuição e coração. E para mim, a mulher é foda nisso. Por isso, precisamos ser cotejadas. Você adotou isso, né, Edu? Cortejo. Começa a fazer isso para a sua mulher, Vou passar por favor. até a usar essa palavra. A super polimagnânima. E a outra coisa que eu queria te dizer, e aí eu vou para um fechamento, é que no mesmo dia que você me passou uma receita que para eu ter uma melhor performance, para que eu vivesse tudo que eu quero, que me ajudou muito, e tenho que dar o braço a torcer, que de fato você me ajuda muito. Você fez a consulta foi, os minutos finais eu te fiz um pedido, não sei se você vai se lembrar, de uma mulher que não tem a mesma capacidade, a mesma oportunidade que eu tenho de estar ali no seu consultório, mas que precisava de que estava passando uma situação difícil, e eu não vou entrar que acho desnecessário, mas você me falou aí você falou, eu te fiz um pedido super constrangido, tipo assim, vou te pedir uma coisa, mas se não der, tudo bem. Você falou assim, não, já vou resolver isso amanhã. Aí eu te olhei e falei, nossa, eu me emocionei. Falei, putz, você vai resolver isso? Aí você falou assim, é para isso que eu estou aqui. E isso foi muito legal, sabe? Eu acho que essa capacidade, não é um médico, o ser humano pode perder. Primeiro a gente está aqui para juntar, para se apoiar. A gente é junto. A destruição de a dor de um deveria ser de todos, sabe? Então, acho que foi muito legal. Isso que a gente viveu e... Eu acho que essa questão de ajudar um ao outro não é uma função especificamente do médico. Eu acho que todos nós vivemos em comunidade. Nós vivemos em comunidade. É uma sociedade, né? Então todo mundo, na minha concepção, tem que um ajudar o outro. O médico pode ajudar na área da saúde, né? Mas eu acho que todo mundo tem que ajudar, né? Todo mundo tem que dar amor, todo mundo tem que dar afeto, né? Todo mundo tem condições, teoricamente, pelo menos hipoteticamente, todo mundo tem como oferecer um abraço, oferecer um afeto, oferecer um carinho, oferecer uma palavra de consolo, né? E sempre que a gente puder, a gente tem que fazer. Felizmente, Deus me deu
a condição, a capacidade de poder ajudar numa área que é muito crítica, que é a área da saúde, né? E eu também tenho o privilégio de trabalhar num serviço que é um serviço público e que eu posso também, na medida do possível, ajudar, né? Agora, Leninha, o que que eu acho? Isso não é só da mulher, isso é de todo ser humano, né? O ser humano, ele não pode negar, ele não pode virar as costas para aquilo que a natureza fez, para aquilo que a natureza deu para nós, que são os nossos instintos, né? A reprodução é um instinto, é um instinto. Se você deixar dois indivíduos recém-nascidos e eles sobreviverem numa ilha isolada, eles vão reproduzir, instintivamente, sem ninguém ensinar. Ninguém precisa ensinar isso, né? Então, a gente tem que trabalhar com aquilo que vem lá do primitivo, lá da essência da vida, né, da essência da vida. E a gente pode ir lapidando isso, né? O que eu acho é que a mulher não pode virar as costas para isso, não pode virar as costas porque é biológico. E só racionalizar as coisas. Racionalizar no sentido de que eu quero continuar trabalhando muito, eu quero continuar esteticamente muito bonita, ter um corpo lindo e maravilhoso, quero continuar tendo uma vida social muito intensa, quero continuar fazendo tudo isso, sendo que às vezes a biologia dela não vai permitir que ela faça tudo isso com a mesma intensidade que ela sonha em fazer, né? E aí eu estou vendo hoje muitas mulheres buscarem no hormônio masculino essa vitalidade que elas querem para dar conta de fazer tudo isso que elas estão fazendo. Elas estão desrespeitando a biologia delas. A biologia dela é de uma mulher que dentro de um contexto da natureza desempenha papéis muito bem específicos e que foram bem corrigidos ao longo do tempo. Mas também o excesso é prejudicial. E aí, quando tem esse excesso, ela tem que buscar numa outra endocrinologia, numa outra biologia, que é a biologia masculina, uma energia que não é da essência dela. E aí começa a usar hormônios para dar uma performance, para dar uma energia que não é a dela, para que ela possa fazer tudo isso. E isso tem um preço, né? Já está se pagando um preço e ainda vai se pagar um preço alto. Então, o que eu acho, a essência da vida, né, Edu, é o equilíbrio. É o equilíbrio, né? Ao longo do tempo, a gente tem que ir organizando a vida de acordo com o momento que a gente está vivendo, de maneira bem tranquila. A mulher não tem que achar ou não tem que acreditar que a menopausa é o final da linha. Pelo contrário, talvez é o início de uma nova viagem que ela vai fazer, de um trem muito diferente, um trem muito mais bonito, por paisagens muito mais bonitas. Mas é uma nova etapa, entende? E que ela precisa entender isso, e que o que a gente faz é amenizar as consequências dessa questão hormonal, dessa nova fase da vida que ela vai viver. Anotou Pela tudo? primeira vez, já sei de cabeça, eu sou paciente dele. A gente precisaria de mais uns 5 Mais ou episódios. menos. Precisaremos de mais uns Precisaremos. 5 episódios para... E deixa eu te falar uma coisa, pela primeira vez eu não tô de alta, porque eu sou paciente dele e acho que eu nunca vou ter alta. A gente precisa fazer uma última pergunta para fechar e eu já vou até agradecer de coração seu tempo, tá aqui, disponibilidade. Mesmo a gente não sendo famoso ainda. É. Mas ele vai ver que valeu a pena. Ah, ele vai. Marco Aurélio, Haverá os sinais. a pergunta que a gente encerra todo episódio, que é muito importante pra gente, antes de você vestir o jaleco, seja simbolicamente, todo dia antes de começar o seu dia lá, quem que é o Marco Aurélio que ainda hoje veste o jaleco, tem sentimento, vontade de fazer isso todos os dias? Quem que é essa pessoa por trás disso? Perguntinha fácil. Não, eu acho que o Marco Aurélio é um indivíduo, né, que
que gosta muito da vida, que admira muito as coisas que existem no universo e que são coisas que fizeram para que a gente possa contemplar, para que a gente possa ser feliz, para que a gente possa usufruir. Né? Então hoje a gente tem a possibilidade de admirar uma natureza belíssima, um pôr do sol, um nascer do sol, uma lua, cachoeiras, rios, né? Pássaros, outros animais. Eu acho que isso é muito importante. Eu admiro muito isso, eu tenho muito prazer em fazer isso, né? E que gosta muito do ser humano, acredita no ser humano, né? Eu sei que o ser humano é bom, nasce para ser bom. A sociedade, o meio, alguma coisa que talvez mude um caminho. Então eu acredito muito no ser humano, eu acredito muito que o ser humano, ele nasce para fazer o bem, né? Então eu tento viver assim, ser feliz dentro do que Deus nos ofereceu para a gente, né? Que a gente não precisa de muita coisa, que a gente tem todo um contexto muito incrível, muito bonito, muito belo para admirar, para viver em harmonia, né? E que a gente não precisa de muita coisa. Que legal. A gente precisa ter boas relações humanas, né? E aprender a admirar e ficar satisfeito com as coisas do dia a dia, que são muito enriquecedoras. Muito obrigado. Sinto muito, Edu, você por não pode ser compartilhar. paciente dele. Infelizmente. Você está de alta. Eu que agradeço, Obrigada. Leninha. Foi top. Muito obrigado. Obrigada. Ótimo.